O Arthur acabou se vendo numa situação extremamente complicada, onde ele via ali a sua amada amiga de infância, Tessia, em uma situação desesperadora. Um Azura tinha a menina em suas mãos e isso deixa o Arthur atônito, fazendo com que ele chegue à conclusão de que momentos desesperadores talvez necessitem de ações desesperadas. E a gente vai falar mais sobre esse rolê depois da vinheta. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo mais relatos de The Beginning After the End. E continuando a nossa jornada aqui, dessa vez o menino Arthur se encontra numa situação desesperadora, sem saber como ou por que a Tessia está ali em sua frente sendo segurada por um Azura numa coisa que não parece fazer nenhum tipo de sentido. Mas é aquilo, ele vai pagar pra ver? Inclusive, nem você vai pagar pra ver esse vídeo aqui, mas você pode deixar a sua grande contribuição com aquele likezinho da amizade que eu sei que você pode garantir aí pra gente. Além disso, se você caiu aqui de paraquedas, já deixa aí a sua inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Mas vamos ao que interessa. O Azura que segura a menina ali pelos seus dedos gigantes acaba não se importando em gerar dor para a garota, que faz com que ela acabe gritando após ser quase esmagada pelo punho do Azurazão ali. Isso deixa o menino Arthur trigado, com um senso de urgência batendo a milhão. É tanta urgência que ele logo ativa o seu Helm Heart e acaba tendo aquela visão monocromática de tudo, vendo ali os elementos, as partículas de mana voando no ambiente e também as partículas roxas que a gente acabou já vendo aí, que é o éter. E baseado nesse senso de urgência que ele tem, ele logo ativa o Static Void, que é aquela habilidade de parar o tempo que ele utiliza graças aí ao legado da Sylvia que está dentro do seu corpo. Sem nem pensar duas vezes, ele vai para cima do Azura com toda a intensidade e logo mira no braço do meliante para que ele consiga livrar a Tessia das garras do malfeitor. A espada que o Rain deixou com o garoto é pique Tramontina e não demora muito, o braço do Azura tá voando, fazendo com que a Tessia se livre aí do seu captor. Mas pela análise que o Arthur faz ali rapidamente no momento, a garota tá bastante machucada. E é muito curioso que nessa fração de segundos o Arthur não deixa de notar todas as características aí da sua amiga. Os seus cabelos prateados, os seus olhos esverdeados e até a sua voz. Era tudo tão real e mesmo que não fizesse muito sentido, não tinha como acreditar que era a própria Tessia que estava ali. Ao mesmo tempo que também não tinha como deixar de lembrar o que um Azura era capaz de fazer, tendo em conta aí que a Leia foi picotada todinha, coitada. Cena essa que o Arthur viu de primeira mão, infelizmente. E por falar em Azura, um detalhe curioso é que o Arthur nota no braço caído do malfeitor uma série de elementos de mana da cor da terra, ou seja, partículas de mana do elemento terra. Detalhe esse que com o pau torando nem deu muito tempo para ficar dando bola. Isso porque no lugar do braço caído do Azura, meio que nasce uma espécie de garra de metal. E o chifrudo, mesmo perdendo o braço, não arreda 1 centímetro sequer. E logo na sequência acaba conjurando 5 gigantes lâminas de pedra que vão em direção exatamente à Tessia. Lâminas essas que rapidamente o Arthur elabora uma magia de eletricidade e acaba destruindo 3 delas. A outra ele utiliza a espada do Rain para poder cortá-la ao meio, mas a outra, a última, passa batido e tá indo ali diretamente na direção da sua amada, o que faz com que o garoto tenha aqui num momento assim bem breve tomar uma decisão bem assertiva sobre o que ele vai fazer. Existiam aí algumas possibilidades. A primeira dela era utilizar o Static Void, a habilidade de parar o tempo, mas um detalhe curioso é que agora o Arthur, já sabendo como o éter funciona e como existem os caminhos do éter, e que esse da manipulação do tempo não era nada adequado para o seu corpo, até porque conforme a Miri bem constatou em alguns momentos anteriores, o caminho do garoto era o caminho do espaço, o Spatium. E utilizar essas habilidades do tempo fazem com que a sua mana, toda a sua energia, seja drenada de uma forma muito intensa. Isso porque ele está utilizando um caminho que não é o seu natural. Então o preço por utilizar essa habilidade nesse combate já está meio que se mostrando para o garoto. Então entre as possibilidades que ele tinha era entrar na rota daquela grande estaca-zona de pedra e tentar parar ela com as mãos, com a sua habilidade física. A segunda era tentar utilizar o Spatium e parar o tempo de tal forma que fosse possível ele chegar até o corpo da Tessia e deslocar o corpo dela de rota. E a terceira era deixar a Tessia morrer mesmo. E obviamente vocês sabem que essa terceira não aconteceu. E também o Arthur percebe que a segunda vai gastar tanto da sua energia que provavelmente qualquer ação seguinte que aquele Azura
focasse ali na Tessia ou focasse nele próprio, não poderia ser defendida pelo garoto. Isso porque ele tá só o pó da bagaceira. Então o que ele acaba fazendo é entrando em direção aí na rota daquele ataque e meio que aportando aquele impacto com as suas mãos. Só que nesse mesmo tempo, ele bate um estalo na cabeça e fica pensando que não faz o mínimo sentido do Asura tá atacando a Tessia ali, que tá imóvel e não tá oferecendo nenhum tipo de resistência ali no momento, e não tá atacando ele próprio, que é ali o inimigo que poderia meio que matar o Asura, né? Que ofereceria algum tipo de perigo. E é nesse momento que ele acaba entendendo que aquelas partículas amarelinhas ali do elemento terra que rodeavam o próprio Asura, o braço do Asura e até a própria Tessia só podiam ter uma explicação. Glu glu, e aí o Rain fez uma pegadinha, papai. Sim, o Arthur acaba dando aquela bradada, gritando alto e falando que o Rain já poderia acabar com a brincadeirinha, porque ele já sabia o que estava acontecendo. E é nesse momento que o Rain literalmente sai da Terra, dizendo que, olha, que curioso, até que você foi bem esperto e descobriu o meu plano bem rápido. Nesse momento a gente acaba vendo que o Rain tem uma capacidade de criar golems tão perfeitos a semelhança de seres diferentes aí, né? E aí a gente acaba descobrindo que o Rain queria testar o Arthur em um momento, vamos dizer assim, de pressão absoluta. Ele queria colocar o garoto literalmente numa sinuca de bico, em uma situação tão desesperadora que talvez tomar ou não uma decisão tivesse consequências muito graves e talvez consequências com cargas mais emocionais. E obviamente que o Rain dá uma leve criticada sobre como o garoto conduziu aquela batalha ali naquele momento, e o Arthur acaba retrucando de que existem pessoas que para ele acabam sendo mais importantes do que qualquer outra coisa. E o Rain até concorda ali de que a namorada dele, vamos dizer assim, o amor dele, talvez tivesse assim realmente a grande importância a qual ele deu nesse combate, e até os Asuras também amam. E isso acaba gerando até um momento cômico em que o Arthur tenta se explicar de que ela não é o lance amoroso dele, coisa do tipo. O Rain comenta então, então ela não é sua mulher ou sua namorada porque vocês ainda não copularam. E fica aquele papo de tiozão, sabe? Quando a sua tia, seu tio chega na sua casa perguntando: e os namoradinhos? E as namoradinhas? Enfim, a grande questão aqui é que o Rain joga na mesa e fala claramente e abertamente pro Arthur que situações como essa vão ser cada vez mais frequentes na sua vida. Vão ter inimigos que não vão medir esforços para atacar o elo mais fraco da corrente ou o elo que mais ataque aí, que mais abale o próprio garoto. E isso traz um senso de urgência e um senso de realidade muito grande para o protagonista, porque ele acaba caindo na realidade de que esses valores que hoje ele meio que cultiva como Arthur talvez não vão conseguir ser sustentados durante todo esse tempo, né, esse período de guerra em que eles vão entrar. E por valores eu digo talvez uma visão mais Disneylândia, uma visão mais mundo da fantasia, do mundo perfeito, onde as coisas sempre dão certo, onde ele teoricamente sempre vai conseguir ajudar aí aquelas pessoas que ele ama. Enfim, vamos chegando nos tempos sombrios em cima da obra e o próprio protagonista acaba chegando à conclusão de que talvez ele tenha que pender muito mais pro lado do Rei Grey do que continuar a sua trajetória como Arthur. E isso é bastante interessante na construção da obra, porque a gente percebe que o autor levemente vai mostrando pra gente que as coisas não vão continuar meio que no preto e no branco, acabando aí por pensar que em determinadas situações e necessidades urgentes também vão talvez requerer medidas não tão populares, vamos dizer assim. Mas continuando, o Rain aproveita para dizer que esse, de certa forma, era uma espécie de último teste que ele ia submeter o Arthur, né? Até porque ele precisava e estava ali coletando uma série de dados a respeito do garoto para que fosse criada tal arma específica e única e que se adequasse bastante ao estilo de combate do menino. E ele até relata que em outras situações ele acaba coletando muito mais dados, mas por conta do tempo e por conta da necessidade de meio que resolver essa parada logo, aquilo ali seria o suficiente, vamos dizer assim, para que ele desse sequência ao seu processo. É então que o Coroa relembra aí de um papo que ele teve com um garoto sobre como ele não forjava armas e de certa forma as criava. Ele tira uma espécie de mineral de uma caixinha
que ele chama de aclorite. O Ray menciona então que o aclorite acaba sendo um mineral, vamos dizer, raro de se encontrar e que talvez na mão de outras pessoas inútil. Mas com o processo dele, esse mineral tinha uma propriedade muito única de acabar criando uma arma ou itens muito específicos. Então ele pega esse mineral e comenta com o Arthur que ele está imbuído com propriedades de escamas da Sylvie e também com parte aí da pena da Sylvia, e o cara literalmente atocha esse mineral dentro da mão do garoto. Isso mesmo, rasgando a carne e colocando para dentro do corpo do moleque. Quase como se ele estivesse fazendo uma espécie de plantação, né? Plantando aí aquele mineral na mão do garoto. Ele comenta que vai ser basicamente isso que vai acontecer. O aclorite, ele tem um tempo de maturação e por conta dessas propriedades que ele meio que colocou junto, que são coisas que determinam aí quem o Arthur é ou possíveis interações que o Arthur vai ter, ou seja, são coisas que estão ligadas à sua história. A Sylvie tem uma conexão com o garoto, a Sylvia também tem uma conexão com o garoto. Não tem como mais dizer que elas não são mais parte do que ele é. E trazendo também à tona esse senso de urgência e do porquê que ele estava fazendo isso, vamos dizer assim, antecipadamente, meio que utilizando os dados que ele tinha coletado ali até o momento. E o Arthur acaba também questionando se é meio que uma aposta fazer as coisas dessa forma, por que não esperar mais tempo e fazer a implantação do aclorite em sua mão quando ele tivesse aí mais informações, mais dados e coisas do tipo. E é aí que a gente tem o primeiro balde de água fria na cara do protagonista, onde o próprio Rain diz que a guerra já é iminente, que a guerra em Dikaten já acontece. E nesse momento o forninho do Arthur cai a milhão. Isso porque ele está muito focado naquele target de 2 anos que ele teria para treinar e que seria aí talvez tempo suficiente para ele se desenvolver, voltar de boa, ajudar todo mundo lá em casa e ficar sussa. O Ray acaba sendo bem sincerão então, dizendo que ele estava contando algo ali que o próprio Winston e o Lord Indrati não queria ou não desejava que ele contasse para o menino Arthur de que a guerra já realmente era iminente e que o ideal seria o garoto utilizar a razão, passar mais um ano aí fazendo seus treinamentos com a Ether Orb para que o clorite acabasse também maturando e a sua arma nascendo, vamos dizer assim, e para que ele tivesse poder o suficiente para ser, vamos dizer, uma ferramenta ou um combatente útil na guerra. O que ele acaba dizendo é que já existe urgência em Dikaten, mas que o garoto ainda não estava preparado. Agora, o que ele iria fazer com essa situação, com essa informação, meio que não cabia ao Rain decidir. Dorme com um barulho desse, tá achando que é fácil ser protagonista? Aproveitando o relato de que a guerra já é iminente em Dikaten, paralelamente lá no outro continente, está rolando uma série de coisas que eu vou acabar relatando aqui para vocês também. A gente vê uma Tessia extremamente impaciente, querendo ser muito mais útil no processo de batalha e até questionando a seu avô Virion o porquê dela não acabar recebendo mais responsabilidades e sendo utilizada meio que na linha de frente. E ela acaba recebendo a resposta de que ela ainda não estava pronta. Inclusive, a gente descobre que o Aldir, aquele Azura boladão lá que deu cabo dos anões, os anão pilantra, lembram? Está treinando a garota diretamente. E apesar da sua visível melhora, não tem como ainda eles constatarem e afirmarem de que ela está pronta para ser, vamos dizer assim, uma combatente da linha de frente. Isso faz com que a garota fique extremamente bolada, porque já se passaram anos, meses, em que ela passa por esse treinamento, por essa situação um tanto quanto agoniante de não se sentir útil e ainda estava meio que fadada a ficar ali presa entre paredes e viver ali como se tudo tivesse lindo e maravilhoso. A garota então fica pistolaça e decide ali então sair do castelo onde eles estão acomodados, que acaba sendo uma espécie de base ou forte do exército que se formou lá em Dikaten. Porém, ao chegar na porta que dava acesso aí ao portal que transferiria, transportaria ela para outros locais, ela acaba sendo barrada pelos guardinhas que com certeza já receberam aquela ordenzinha de lei de não deixar a menina, que é uma princesa, ficar perambulando para cima e para baixo. E nisso vai quase rolar um ranca-rabo aí entre a Tessia e os guardas,
Mas a Varai, lembram da Varai, a poderosa lança, vai chegar ali meio que intercedendo na situação e vai dizer que a garota tá com ela. A Tess até menciona que durante esse tempo a Varai acaba sendo uma espécie de irmã mais velha para ela, dando ali conselhos, botando os pezinhos dela no chão e coisas do tipo. A gente descobre então que existe toda uma organização militar acontecendo no continente de Dikaten. Inclusive, a Varai agora é uma general. E nisso, todas as cidades dos humanos elas foram, vamos dizer, destruídas e reconstruídas como grandes fortalezas. Existe toda uma mobilização em todas as cidades, em todos esses territórios, aonde os exércitos eles acabam se organizando em pontos estratégicos, levando em conta que o ponto de partida do exército de Alácria vão ser ali os túneis e rotas que eles criaram ali na Clareira das Feras, naquelas dungeons, lembra? Que até a Leia morreu em uma delas e tudo mais, que a gente acabou descobrindo que os bichos estavam fazendo uma série de túneis e bagulho de teletransporte por lá. Paralelamente, a gente acaba descobrindo também que a Caitlyn e o Curtis estão sendo treinados a alto nível também, sendo o Curtis sendo treinado aí pelo Byron e a Caitlyn sendo treinada diretamente pela Varai. E nisso a gente vê que o clima no continente de Dikaten ficou um clima extremamente pesado, onde as pessoas vivem em função desse militarismo e todo mundo fica naquela expectativa de quando a merda vai acontecer. De quando o grande ataque, as grandes investidas vão acabar acontecendo. As cidades que foram transformadas em fortalezas acabaram tendo as suas realidades todas moldadas para a eminente guerra que estava para acontecer, né? Comerciantes, mercadores, todos eles estavam ali meio que para atender as demandas dos soldados e das famílias dos soldados também, que meio que se moviam junto com eles. E aí já fica bem claro que Dikaten já está extremamente preparada, na medida do possível, vamos dizer assim, para o que estava para acontecer. E o que estava para acontecer está mais próximo do que a gente pode imaginar. Mas isso eu deixo para contar em mais um videozinho dessa série, que eu espero que vocês ainda estejam gostando. E se vocês estiverem gostando, não deixem de deixar aquele likezão no fortalecimento, se inscrever no canal, se for a sua primeira vez por aqui, e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. E é claro, não se acanhe, deixa aqui nos comentários o seu feedbackzão sobre essa série e sobre o que está acontecendo em The Beginning After the End. Meu muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui e até a próxima.